Papa maravilhoso. Para mim, Olá, queridos. Estamos iniciando mais um programa Momento Orante e hoje nós temos uma novidade. Esse programa que a gente prepara aqui, que a gente elabora, ele nos provoca, não é, Gina? Bastante. Porque nós queremos dinamizar. E sabe onde que nós vamos buscar o nosso conteúdo hoje? Pois é. Vamos lá em Roma conversar com o Papa Francisco. Sim, nós vamos conversar, vamos ouvir, vamos falar do Papa Francisco na amizade social, de acordo com o querer, o ensinar do Papa Francisco. Começando com você, mais um programa Momento Orante. Isso. Tamo junto. O tema hoje que nós vamos apresentar aqui no nosso Momento Orante é sobre a amizade social. Todo mês, o Papa Francisco lança as intenções de oração para o apostolado da oração, para as missas de todo o mundo. E no mês de julho, ele lançou o tema Amizade Social. E este tema preocupa muito o nosso pontífice, porque pelo pecado, pelas tendências, vamos sempre em direção à inimizade, à guerra, esquecendo que a nossa vocação é harmonia, fraternidade, é ser irmãos. E a amizade social está englobando isso, porque se eu não vivo bem em sociedade, eu não pertenço a essa sociedade, eu estou poluindo a sociedade. Eu sou um inimigo da amizade social. E diz o Papa que, olhando como vai o mundo, com guerras para todo lado, nós estamos vivendo a terceira guerra mundial em pedaços, em frações. Isso não é amizade social. Olhamos muitos países onde não se sabe dialogar, se grita antes que outra pessoa termine de se expressar, de mostrar seu pensamento. Aí logo a gente já vai respondendo, colocando a nossa opinião sem ouvir o outro. Isso é o que ele mais destaca na mensagem do vídeo. Então vamos assistir ao vídeo que o Papa Francisco fez desse tema, amizade social, que fala sobre isso. Vamos ouvir o nosso pontífice? Vamos assistir? Técnica, por favor, o vídeo do Papa no mês de julho. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias, alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra.
prezados, eu amo ouvir o Papa, embora eu não entenda bem o italiano, mas o jeito dele falar já transmite, já contagia a paz em nossos corações, não é? E de acordo com a tradução que foi aparecendo aí no vídeo, não é? Nós vemos que o Papa diz que não pode haver amizade social sem ouvir o outro. E para ouvir o outro, deve haver no meu coração, no seu coração, a convicção de que o outro tem algo de bom para dizer. E existe muita inimizade social, porque nós ficamos envolvidos nas ideologias, nas paixões. O mundo todo vai contra a amizade social porque se deixa levar pelo egoísmo, pelo materialismo. A ambição toma conta muitas vezes do nosso coração. É verdade que existem bons núcleos de amizade social no mundo, mas também é verdade que existe muita inimizade social. E isso o Papa destaca. Ele mencionou como exemplo as guerras, mas ele convida a olhar para as periferias. Olhamos muitas vezes para as crianças sem escola, para as pessoas que passam fome, para as pessoas que não têm assistência médica, para a imensa quantidade de pessoas que não têm água encanada, para as pessoas que não têm acesso ao mínimo para viver com dignidade. E eu fico assim, encantada, feliz de termos um Papa que se preocupa com esses detalhes, que desperta a todos nós para refletirmos sobre isso. Porque a gente acha, mas isso não pertence ao Papa, isso pertence ao governo, à política, mas Deus está em toda a nossa área de vida. Então, como não ficar atento às calamidades que estão acontecendo? Então, a igreja, ela tem que se pronunciar, e o Papa, nós sabemos que ele é a representatividade de Deus na Terra. Aqui no concreto, para falar conosco, para agir. E ele tem que dar esses passos para a sociedade também refletir e sentir esses sinais de que o mundo de hoje está precisando que se cultive a amizade social. E de acordo com o Papa, nós devemos nos perguntar se existe amizade social ao nosso redor, na nossa sociedade, na nossa comunidade, onde vivemos, onde trabalhamos. E ele diz, se houver amizade social, não haverá guerras. Não haverá necessidade de qualquer tipo. Nenhuma educação que não funcione bem, se não houver a inimizade social. Agora, se houver amizade social, nós teremos o fim dessas ideologias que querem tomar posse da experiência vivida de um povo. Temos as paixões que comprimem o nosso querer e destrói o diálogo. Muitas vezes as paixões, o nosso apego a coisas erradas impede do nosso crescimento. E o Papa conclui nessa videomensagem convidando que nós participemos sempre. Então, de acordo com esse alerta, tá? Essa bandeira sacudida pelo Papa Francisco, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 a 46, que fala sobre a caridade, o amor que vem suprir a falta de amizade social. Técnica, por favor, reproduza o vídeo desse Evangelho para a nossa meditação no programa Momento Orante de hoje. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu amo esse evangelho apresentado assim, porque nós sentimos, né, o clima. Há uma preocupação nossa de o internauta se inserir no contexto, não é? O TVB, ele quer fazer o programa, mas que te abrace, que te envolva, que você sinta a palavra conosco. Então, esses trechos de vídeo que a gente mostra da palavra sendo proclamada é para nós sentirmos no coração. E nós vimos que Jesus ali, entre aqueles membros ali, os apóstolos, a comunidade, ele mostra que a parábola, né, vem reunir os homens de todas as nações. Ele não seleciona um ou certo povo, é para todas as raças, para todas as culturas, todas as religiões diferentes, todos diante de Jesus. O critério do exame final, depois da convivência com Jesus, é a prática do amor fraterno. Quem tem Jesus, quem segue o ensinamento de Cristo, passa na prova final, que é vivenciar o amor fraterno, o amor de irmãos, diante desse evangelho que Jesus mostrou para nós. Nós não precisamos de grandes atos de caridade para ser... Isso. Nós não precisamos de grandes atos de caridade para sermos chamados de benditos de meu Pai. Nós não precisamos anunciar o que nós fazemos. Muito próximo de nós sempre tem alguém faminto. Os carentes de pão material e da palavra. Um sedento, que são os que precisam, os que bebem, né, aquela água saloba, mas estão perto de nós, que temos uma água cristalina e podemos passar para quem está com a água saloba. É caridade apenas apontar para a pessoa essa água. Às vezes nós temos a solução para alguém e nós nos negamos a dar essa solução. Diz assim, não vou me envolver com isso. Não, nós temos que nos envolver sim. É pelo bem do outro sim. Ah, eu vou trazer problema para mim. E daí? Nós temos Deus. O problema, se eu estou com o coração bom, o problema não vai me afetar. Então, um
estrangeiro, uma pessoa estranha, quantos não se sentem estranhos no próprio ninho, com perguntas existenciais como: por que eu estou nesse mundo? Qual a razão do meu viver? Então, às vezes, alguém da nossa família é um estrangeiro para nós. Porque nós não queremos nos envolver, nós não queremos nos meter. A gente dá essa desculpa: eu não vou me meter porque, de problema eu estou cheio. A gente inventa isso para nós. A gente vê problema onde não tem, para fugir. Isso é ser covarde, é não querer estender a mão. E nós podemos ser caridosos, sim. Como? Orientando, rezando por essas pessoas para que elas encontrem o sentido de suas vidas. Quando no Evangelho Jesus falou o nu, né? Estive nu e me vestistes. Quantos foram despidos da sua dignidade? Não é só nu de roupa, não. É sem respeito. Quantas pessoas foram desrespeitadas ou se mostraram desrespeitadas por causa das drogas, das prostituições, dos vícios diversos, do alcoolismo? Jesus fez a opção pelos mais necessitados. Ele esteve com esses necessitados, nem que fosse para se tornar impuro. Os leprosos, ele ficou junto deles, ele não teve medo de se contagiar, porque ele está revestido da graça do amor do Pai. Então, bendito, é bom aquele que se veste de dignidade e que também passa essa dignidade para quem se acha, se julga indigno pela situação em que está. Um doente, quando ele disse aquela parte: estive doente e não me visitastes, não é? São inúmeras em nossas comunidades, nos hospitais, até nas nossas casas, ruas, pessoas que só precisam de uma visita, de um tempinho, que alguém esteja junto para ela desabafar. E às vezes nós não temos paciência e falar assim: tô de saco cheio, não dá para mim mais. Não dá para emprestar o ouvido para ouvir o outro falar, desabafar, abrir o coração? O preso, né? O preso, aquele que está lá aprisionado, sem a liberdade porque cometeu faltas a outro, à sociedade. São também aqueles que estão presos não só na cadeia, mas presos à moda, às ideologias, à criação que recebeu. Então se sente oprimido e não interage. Então, quanto mais em Cristo nós estivermos, mais livres nós seremos. Quanto mais livres nós formos, nós também seremos libertadores dos outros. Jesus está naquele que está fragilizado. Ele está naquele que está sofrendo ao nosso lado, nos dando oportunidade de sermos benditos de Deus. Nós temos que buscar querer fazer o bem como uma necessidade nossa. Quando nós sentirmos que fazer o bem ao próximo é uma necessidade nossa, aí nós estaremos realmente plenos de Deus. Então vamos rezar com Gina, fazer nossa oração para nós sermos cheios de Jesus em nossa vida? Vamos rezar, Gina? É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Gina, quando eu estava vendo na reunião de pauta esse vídeo do Papa Francisco, eu logo pensei assim, tem tudo a ver isso que o Papa Francisco está falando com aquela oração de São Francisco de Assis. Você não achou, não? Realmente. Tudo que ele comentou é tudo que está dentro da oração. De São Francisco. É tipo assim, uma coincidência. O nome e o santo. E o do santo. Muito bom. Fantástico. E aí? Agora, vamos fazer a nossa oração? E vai ser qual? A de São Francisco. Oba, eu amo! Então vamos lá. Pode começar, Gina. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. ó Mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, Amar que ser amado. pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado. e é morrendo que se vive. Para a vida eterna. Amém. 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 Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vida eterna.
Regina, fica para nós, depois de toda essa reflexão, que nós precisamos pensar um no outro. Realmente. Que nós não conseguimos jamais sobreviver sozinhos. Tem sempre alguém junto da gente. E precisamos. Sim. Né? Egoísmo zero. Zero. Egoísmo zero. Isso. Fraternidade é tudo. Tudo. Solidariedade é mais. É muito mais. Aprendemos. Papa Francisco, vamos investir na amizade social. O TVB já faz isso, um momento orante. Vamos cada vez mais fortalecer o nosso programa, porque é uma amizade social. É união. Isso. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau. É bom. Eu amei.